Sabe, quando a gente ouve a expressão ter a mente de Cristo, o que isso realmente significa na prática? É bem mais do que um simples pensamento positivo, né? É um conceito revolucionário. E é exatamente isso que nós vamos desvendar juntos agora. Para a gente começar, olha só que contraste. De um lado, uma mentalidade que todo mundo conhece, a busca por ser o maior. Do outro, uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo. O maior é, na verdade, aquele que serve. São duas visões de mundo que batem de frente. Então, essa mentalidade do mundo, ela geralmente aplaude quem se promove, quem se exalta. A famosa frase do Muhammad Ali, "Eu sou o maior", captura esse espírito perfeitamente. Só que o caminho para ter a mente de Cristo aponta para uma direção completamente oposta. O modelo que Jesus nos dá é outro. É o de uma vida de submissão perfeita, sem pecado, à vontade do Pai. Uma obediência total, mesmo passando por um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. E a essência dessa mentalidade foi capturada de um jeito brilhante pelo apóstolo Paulo. Esse texto é um dos mais profundos de toda a Bíblia e ele nos dá a chave para entender o que estava no coração de Cristo. E essa passagem nos apresenta um conceito teológico fundamental, conhecido por uma palavra grega, kenosis. Kenosis quer dizer, literalmente, esvaziar. É sobre esse ato voluntário de Cristo. E aqui tem um ponto muito importante. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão, por escolha própria, de seus privilégios, de sua glória, para assumir a forma de servo e viver entre nós. A gente pode analisar essa ideia de 3 formas. O que ela nos ensina sobre Deus, o que ela significa para a nossa fé e, claro, como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Ok, vamos mergulhar nisso. A humildade de Cristo funciona numa lógica que inverte completamente o que a gente entende por poder, por status. É a lógica do céu, onde o Criador se torna servo. E aqui está o ponto crucial. Pensa comigo. Se o próprio Criador do Universo, que tem todo o poder, se humilhou de uma forma tão radical, que base a gente, que é criatura, teria para se apegar à arrogância ou à vaidade? Nenhuma, né? A profundidade desse sacrifício é impressionante. Ele não só se tornou humano e servo. Como a Bíblia diz, ele se fez maldição em nosso lugar. Tomou para si algo que não era dele para nos resgatar. Mas como é que a gente traduz uma teologia tão profunda em algo prático? Como é, de verdade, viver com a mente de Cristo no nosso dia a dia? Viver assim significa renunciar a alguns direitos. Por exemplo, escolher perder uma discussão para que a paz vença. É servir sem precisar de post na rede social, sem esperar aplauso. É obedecer a Deus, mesmo que isso custe nossa reputação ou conforto. É não agir por vaidade, mas por amor. Isso nos confronta com uma pergunta bem direta. Como é que a gente pode, na prática, viver um ensino tão radical nas nossas atitudes diárias? E diante de um sacrifício desse tamanho, de um esvaziamento tão completo, qual deveria ser a nossa resposta? Honestamente, quando a gente entende o que foi feito, qual reação seria mais adequada do que cair de joelhos em adoração? Parece a resposta mais natural e espontânea. E essa reflexão também nos faz questionar aquela ideia de que as nossas boas ações podem ajudar na salvação. Peraí, se o que Cristo fez foi completo, foi perfeito, o que a gente poderia acrescentar? Pensar assim, na verdade, diminui a grandeza do que ele já fez. E no fim, tudo isso nos leva a uma promessa divina que parece um paradoxo. A verdadeira exaltação não vem da autopromoção, vem de seguir o caminho da humildade. Quem se humilhar, esse sim será exaltado. É uma mensagem poderosa para a gente refletir. E se essa análise trouxe algo de valioso, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam também explorar a profundidade do que realmente significa ter a mente de Cristo.